Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Que bonito ver essa casa cada vez mais cheia, né, Gilberto? Aí de parabéns, parabéns a todos vocês, parabéns a todos nós, né? Que buscamos Deus, buscamos Jesus, né? Muito bom. Que Deus o abençoe a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, que com certeza vieram em busca do pão espiritual que tanto nós necessitamos. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga que aqui se faz presente e ao convite carinhoso do nosso querido irmão Gilberto. Trago um abraço dos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz, aqui de Palhoça. Queridos irmãos, nós vamos tratar hoje de um tema de grande importância, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é as três revelações, que trata-se de Moisés, o Cristo e a doutrina espírita. Então nós vamos procurar, em poucos tempos, em 40 minutos, se assim for possível, resumir esse tema que dá um seminário de uma tarde inteira ou um dia inteiro. Mas nós vamos trabalhar no resumo. Desde o início da criação do nosso orbe, do nosso planeta Terra, Deus já envia o seu Filho amado, Jesus, para ser o arquiteto e governador espiritual do planeta Terra. Então Jesus, já há cerca de 2 bilhões e 400 milhões a 5 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo, um espírito elevadíssimo. E Deus designou esta grandiosa missão. Por quê? Porque ele era já um espírito evoluído na época, a nível de receber o comando do próprio Pai para ser o arquiteto e o governador do nosso mundo Terra. Para nós entrar nessa questão do Cristo não vir destruir a lei, nós temos que trabalhar um pouquinho a questão da primeira revelação, para depois entrar na segunda, que é o Cristo, e consequentemente a terceira, que é o Espiritismo. Então vamos falar um pouco sobre este abençoado missionário, um espírito também de nível elevadíssimo, que recebeu de Deus também essa grandiosa missão, ele como um profeta e médium de efeitos físicos. Ele recebe de Deus a grandiosa missão para trazer à humanidade o Deus único, o monoteísmo, que naquela época existia as adorações a deuses, vários deuses. Então adorava qualquer coisa em nome de Deus. Então Moisés recebeu como missão as leis divinas para ser revelada à humanidade. Então nos diz que da lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável à outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Bom, as leis divinas são leis imutáveis. Ela não sofre alteração. As leis civis, elas são
mutáveis, em qualquer situação até os dias de hoje. Naquela época, Moisés, para dominar ou disciplinar aquele povo, ele se fez necessário adotar as leis civis, aonde ele foi criterioso nessas leis, porque as leis morais, o decálogo apresentado por Moisés e ditado pelos espíritos superiores através da psicografia direta num processo mediúnico gravado em uma pedra, então ali falava os espíritos de níveis elevadíssimos em nome de Deus. Não era Deus ditando, tá, meus irmãos? Eram os espíritos ditando a Moisés, aonde no processo mediúnico de efeitos físicos, nós que estudamos a doutrina sabemos do que se trata, né, Gilberto? Então, que estude, tá? É muito interessante vocês pegar o livro dos médiuns e estudar essa questão. Então, ali se deu a psicografia direta gravada na pedra para Moisés trazer aquele povo e até nós nos dias de hoje, porque são leis, como eu disse, imutáveis. Então o que é que ele passa para Moisés? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, nem fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. Este foi já o primeiro mandamento das leis divinas promulgada para o Moisés, né? Então, já sabendo que aquele povo necessitava, que foram retirados do Egito, da terra da escravidão, porque eles eram subjugados pelo faraó, então esta libertação daquele povo já estava dentro desses princípios, do qual ele coloca como a primeira lei, para não adorar nada, a não ser aquilo que é divino, aquilo que está dentro das suas leis, o Deus único, que é o nosso Deus. Porque até então, eles adoravam todos. Quando Moisés subiu o monte Sinai, e que desce, porque ele já se demorava há muito tempo naquela montanha, já aquele povo que já tinha sido retirado do Egito, eles se encontravam já em festa, fazendo bezerro de ouro, para festejar o Deus da riqueza. E Moisés, então, se colocou em ira com aquele povo revoltado, e do qual, irado, segundo consta que ele joga as tábuas da lei sobre aquele bezerro de ouro, condenando aquela festividade que não era uma adoração ao verdadeiro Deus. E ele segue no segundo mandamento: não pronunciais em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo,
Não desejai a mulher do vosso próximo. Não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. E aí vem essa pergunta agora para nós. Dentro das leis divinas, dentro do decálogo que foi apresentado a Moisés, para nós, aonde que nós nos enquadramos agora aqui, nesses mandamentos que estamos vivenciando perfeitamente? Tem algum aqui? Nós podemos dizer, aquele ali, mandamento tal. Voltando no primeiro, nós não continuamos adorando as imagens? Nada contra. Às vezes tem pessoas que precisam de algo material para fazer essa ponte de ligação com Deus. Que bom que ainda existe esta ligação com Deus, sabedor que são que essa imagem não é a imagem que vai fazer o dito milagre, que milagre não existe, mas que serve de ponte de ligação, intermedia este contato, mas adoramos, né? E se nós for buscar nessa questão, nós vamos ver que muitos ainda nos encontramos em situação semelhante, aonde que já evoluímos, ora que tudo este mandamento já foi colocado há 3.500, a 3.200, a 3.500 anos atrás, segundo os historiadores, né, Gilberto? Uns dizem que é 1.200 anos depois veio Cristo, outros dizem que é 1.300, outros 400, mas eu, como não gosto dessas datas que são colocadas em tribuna, em livro, alguns dos nossos irmãos palestrantes, porque isso é muito delicado, nós taxar datas, e o que importa a data? O que importa é a mensagem em si, que tem que ser feita a profunda reflexão sobre o assunto. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter. Pelo temor, um povo desceu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então era um povo selvagem, indisciplinado, sem ordem, né? E sem nenhum conhecimento, ignorante no sentido do conhecer. Então se fazia que Moisés colocasse as suas devidas leis, adotando a lei civil, colocando como um Deus vingativo, um Deus severo, um Deus que pune, né? Então, para colocar medo, que aí as nossas irmãs, outras doutrinas espiritualistas, ainda mantêm o dogmatismo em cima de medo, o céu, o inferno ou o purgatório. Se você foi bom, parabéns. Se errou, vem o juízo final, o julgamento. E Deus não julga e não condena. Deus é amor. Mas por que isso ainda? Porque ainda a humanidade ainda não entendeu, não compreendeu
o que Jesus veio trazer para nós, que nós vamos ver logo em seguida. Não entendemos. Já estamos na terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, mas a humanidade não chegou nem na primeira ainda. Ainda se encontram muitos em estado ainda indisciplinar. Por isso que ainda se faz necessário leis rígidas no mundo que vivemos ainda. As leis que é aplicada hoje, porque se nós entendesse as leis divinas e cumprisse, não se faria mais necessário as leis civis. Então, por isso, nós podemos imaginar que Moisés foi muito severo em muitos pontos, assim como os dias de hoje. A lei é muito severa e nos pune, mas por quê? Porque nós ainda somos criaturas rebeldes, ainda num processo de evolução muito atrasados ainda. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, desde o início, se fez necessário essa punição, colocar esse Deus severo, para ver o respeito. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Até hoje, precisamos ainda. E nas reencarnações que nós recebemos de Deus, não como castigo, mas sim num processo evolutivo gradual, em cada encarnação, reencarnação, nós vamos aprendendo e sofrendo as consequências das nossas vicissitudes, devido às nossas faltas cometidas em outras vidas. Essa é a lei divina. E as outras que nós nos encontramos aqui, como punição das leis humanas, essas são as leis civis. Não mudou nada em relação ao tempo de Moisés. Muitas coisas mudaram, muito pouco. É evidente que aquele que inclinara entre os seus mandamentos, não matareis, não causareis danos ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Por quê? Porque também, como hoje existe em muitos países a pena de morte, também na época, Moisés condenou muitos à morte. Condenou muitos. Mas, contradizendo o mandamento da lei divina, que é não matarás. Como é uma lei transitória, assim como temos as leis hoje, que são transitórias, são de acordo com cada país e cada povo e cada época. Nós temos uma lei adequada. Da mesma forma, são transitórias. Agora nós entramos no nosso amado Jesus. Então, o que é que Jesus veio depois trazer para nós? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la,
isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então ele esperou 1.200 ou a 1.500 anos, nesse período, depois de Moisés, depois das leis promulgadas no Monte Sinai, ele vem dizer que não veio destruir aquela lei divina, e sim dar complemento, esclarecer, de acordo com o povo na época, adequar ao grau de adiantamento, porque já houve um avanço intelectual e moral, apesar de estar muito grosseiro há 2020 e poucos anos atrás. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Está mudando, né? Isso. A base da sua doutrina, tá? Que eram os deveres para com Deus e para com o próximo. Nós temos esse dever para com Deus, que é para com o nosso Pai. Quando nós desobedecemos o nosso Pai material, nós somos punidos. Hoje não, passa a mão na cabecinha, tadinho, é criança, né? Naquela época não tinha isso, né? O Divaldo Franco diz que foi criado com um psicólogo. Esse psicólogo, o pai dele conservava atrás da porta. Era um rei, né? Era o psicólogo dele. Então, quando o pai dizia, eu vou chamar o psicólogo, né? Ele se preparava porque era para apanhar. Hoje, é evidente que nós não vamos regredir a ponto de fazer a educação que nós tínhamos no passado. Sem dúvida nenhuma, porque não precisa e não se faz necessário, mas se faz necessário a educação pelo exemplo e pelo diálogo. É isso? Obediência a Deus. Nós temos o dever de ser obedientes e para com o próximo. Se nós temos essa educação dentro do nosso lar, nós levemos essa educação para a sociedade. E aí teremos o quê? Um mundo educado, disciplinado, respeitado. Mas isso começa dentro do lar. Foi isso que Jesus veio trazer para nós, essa grande advertência. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, ou seja, no conteúdo que estava, né? Ali, o seu regimento, digamos que era um regimento interno, né? Um estatuto, né? Então, mas ele não pôde mexer, né, na parte principal, que a gente coloca como uma constituição divina, né? Então, essa constituição divina não se mexe. Agora, um estatuto, um regimento interno, nós podemos modificar a hora que nós queremos, né? Dentro das nossas leis civis. Mas essa lei divina promulgada no Monte Sinai, que é os 10 mandamentos, essa jamais será mexida. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Jesus veio combater isso. As práticas exteriores, assim como foi combatido já no início, né? E as falsas interpretações, que ainda nós temos muito conceito errado. Eu sempre costumo dizer, cuidado, quando vamos falar ou discutir, comentar alguma coisa com alguém, se nós não temos conhecimento de causa sobre aquele assunto. Escute, analise, preste atenção. Porque às vezes a pessoa está trazendo um conhecimento, ele sabe do que se trata e nos explica. Então, primeiro escute, analise,
vai fazer uma pesquisa em cima daquilo que a pessoa falou, para depois comentar. E muitas vezes é o contrário, a pessoa nem começa a abrir a boca em relação a tal coisa, ele já tem um conceito errado naquilo que o outro está falando. Ele diz, não, não é bem assim não. Como não é? Você conhece? Outro dia, uma irmã conversando comigo, que a gente passou a ter um certo relacionamento de uma amizade, e ela notou em mim alguma religiosidade, algum conhecimento da vida. E ela perguntou para mim, seu Altamiro, o senhor é uma pessoa religiosa, né? Eu digo, por quê? Não dá para notar com o senhor o seu jeito calmo de falar, de explicar, e tudo tem um fundo de uma verdade. Qual é a sua religião? Aí eu disse, eu sou espírita. Ela deu um passo para trás, respirou fundo. Eu digo, não desmaia, por favor. Por que esse susto? Ai, seu Altamiro, o senhor é uma pessoa tão boa, se deixou levar por essa coisa. Aí eu disse, você conhece a doutrina espírita? Ah, lá perto da minha casa tem umas. Meu Deus do céu, o senhor nem imagina, eu não passo nem na frente. E se benzer, o que é que eles fazem lá? Ah, eles fazem isso, fazem. A senhora está com um conceito errado. E até mais. E deve respeitar esses irmãos que estão lá trabalhando. Você tem conhecimento deste trabalho deles? Ah, o pessoal fala isso, fala aquilo. Eles falam. Mas você já procurou conversar com o dirigente dessa casa? Qual o motivo, qual a razão, o objetivo? Da mesma forma, eu lhe pergunto, você conhece ou já participou de algum movimento espírita? Já esteve dentro de um centro espírita? Você sabe como é que é a prática espírita? Você já leu alguma obra espírita? Não, senhor. Então você não desmaie, por favor. Porque antes que você desmaie, eu vou lhe colocar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Bíblia Sagrada à luz da doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas e respostas, que é pura ciência, filosofia, com consequências religiosas. Aí a senhora depois conversa comigo, e aí nós vamos sentar para conversar, não para discutir, para conversar, para trocar ideias. Aceita? Eu aceito. No outro dia eu levei o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Só volta a conversar comigo depois de ler e estudar, porque a prática vem depois, que é a mais importante. Então, conceitos preconcebidos antes, não discute, não comente, não critique, sem ter conhecimento. Depois tem uma história de uma neta, da minha neta, em relação a um caso parecido como esse, e ela chegou em casa e disse, vô, eu só pensei no vô. Mas o que é que tu respondeu? Ah, vô, eu disse para que ele procurasse conhecer, e depois nós íamos conversar. E ela tem 16 anos. Ótimo, filha, continua. Mas não discute, não queira embutir a doutrina espírita de goela dentro de ninguém, fazendo, não, você agora tem que ser espírita. Não, isso não existe. Isso vem com a evolução do próprio indivíduo. E cada um está no seu patamar evolutivo, de entendimento, de compreensão, de entender. Então, por isso, não me imponha. A doutrina espírita, ela expõe, ela não impõe. Isso que é a sabedoria divina. Jesus não veio impor, Jesus veio expor as leis divinas. Por isso que ele trabalhou, não vim destruir a lei, mas sim dar complemento, esclarecer, adequar de acordo com o entendimento, o grau evolutivo de cada um de nós. E ele coloca, por mais radical reforma, não poderia fazê-lo passar
do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Quando nós entender esta lei de justiça, de amor, de caridade, que ele fez um resumo das 10 mandamentos em a lei de amor, aí, meus irmãos, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E quem é que se ama aqui? Alguém se ama? Do fundo mesmo? E o que é o amor? Tem mais outra questão, né? Eu me amo, mas o que é o amor? Por que eu me amo? Aí é uma questão, é muito rica. Por isso que a doutrina espírita, ela é filosofia. Ela nos convida a um raciocínio lógico para nos libertar da cegueira, desse véu que cobriu os nossos olhos espirituais até os dias de hoje. Essa libertação. Quando nós amamos a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, eu primeiro tenho que me amar, tenho que me entender, eu tenho que saber o que é este amor que eu sinto com Deus, a minha relação com Deus. Aí eu começo a me amar. Não este amor egoísta, vaidoso, mas esse amor puro, essa essência. Como disse Jesus: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo, vós poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Veja que ele sabia e tem essa certeza que nós somos essa essência divina. Temos e somos o DNA divino de Deus, porque Deus, Espírito, que somos nós, e depois a matéria, depois ao próximo como a si mesmo. Primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que me entender, eu tenho que conhecer a mim, né? Esse autoconhecimento, para depois saber quando o meu irmão está com dificuldade, eu vou usar de compaixão com o meu irmão, não com pena ou com piedade, não, compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro, porque ele já passou por esses conhecimentos, por essa fase, que sofreu, que sentiu. Então ele se usa de compaixão com o nosso irmão. Quando nós entender e colocar na prática essa lei divina, aí, meus irmãos, nós já estamos em um mundo regenerado, já partindo para mundos muito mais elevados. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, em todas as suas ampliações e consequências. Então não sairemos daqui sem cumprir até o último ponto, o último iota, ou seja, sem entender e praticar as leis divinas. Então, por isso que a saída é vinda. Ora estamos no mundo espiritual, ora estamos no mundo físico material, passando por essa situação difícil, que muitos dizem: por que eu vim para cá? Eu não pedi para nascer. Realmente não pediu, implorou para nascer, para reencarnar, achando que a vida é isto que temos aí, uma boa praia, um barzinho agora à noite, né? Um camarãozinho, tudo isso é gostoso, uma festinha, né? Isto é bom. Não devemos praticar. A lei de sociedade nos convida a isso, mas de que forma que nós estamos vivendo em sociedade? E isto aqui é a questão. Às vezes amamos mais as coisas da matéria
e esquecemos as coisas divinas, né? E encontramos com nossos invisíveis na rua, porque são considerados criaturas invisíveis. O indivíduo está jogado lá na sarjeta, está pedindo lá um pedacinho de pão, ou às vezes uma palavra amiga, mas se torna muitas vezes invisíveis aos olhos do orgulhoso, do egoísta, do presunçoso. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, a lei divina, se ela tivesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filho de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Todos. Não existe divisão. É o rei, a rainha, o governador, o príncipe, o milionário, o bilionário, o pobre, aquele que anda mendigando. Seja a beleza física ou aquele com sérias deficiências físicas. Não importa. São todos filhos de Deus. Todos. Sem distinção nenhuma. Então, por isso, nós temos que ver. Não foi criada as leis divinas exclusividade para uns e para outros não. Todos nós somos responsáveis. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a sua vinda. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhe o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios da marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitou-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, nisto se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxesse a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E aí vem a doutrina espírita, a terceira revelação. Eu tenho mais uns 2 minutinhos. Eu sei que quando eu venho para cá, se me deixar, eu falo a noite inteira, porque eu trago material muito extenso e se faz necessário a gente esclarecer. Então, tivemos a primeira revelação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira anunciada pelo próprio Cristo. Se me amares, guardai os meus mandamentos, assim ele disse aos seus discípulos, que eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vai esclarecer muito mais tudo o que eu tinha dito, o que tenho dito e muito mais. Em 1857, abre-se, levanta-se um véu da cortina, libertando a humanidade da cegueira. Assim disse Hippolyte Léon Denis Rivail, este francês missionário, que vem trazer para todos nós
A terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, que é catalogando, codificando, colocando em ordem mensagem de espíritos de níveis elevados para trazer, através do comando do próprio Cristo, que é a falange do Espírito Verdade e a falange de Jesus, trazendo 1019 perguntas e respostas através do livro dos Espíritos. Leiam, meus irmãos. Ele se divide em 4, que são as obras básicas. O Pentateuco Espírita, que são o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese Espírita. Estude para quando alguém disser que isto é obra do irmãozinho desavisado, que ainda está em evolução, vocês dizem, não é não. Isso é obra de Jesus. E ele nos disse, conhecereis a verdade e ela te libertará. Então nós temos que conhecer essa verdade que está contida nos ensinamentos espíritas, no comando do próprio Cristo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, esse intercâmbio, que o mundo espiritual, ele está aqui. Contamos aqui quantos tem aqui, mas não podemos imaginar, eu sei, Gilberto sabe, e muitos outros aqui sabem, a multidão que está aqui no meu lado, meu anjo guardião, meu amigo espiritual, que está me intuindo, que está me inspirando para passar essa mensagem, desde o momento que eu fiz a montagem desse tema. Então, junto de vocês há uma multidão se acotovelando, aprendendo junto conosco, que são trazidos e amparados pela equipe espiritual, e muitos acompanharam conosco para receber essa luz que vem da espiritualidade superiores, dizendo para nós assim: vão, meus irmãos, eu não morri, eu estou aqui. Às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho, o nosso ente querido, o nosso vizinho, aqueles que nós passamos pelas ruas e eles se afinizam conosco e nos acompanham. Às vezes um mal-estar, uma dor de cabeça, alguma coisa, é eles pedindo oração. Vai. Às vezes a gente nem se dá conta, muitos chegam para conversar conosco e dizem: eu estava passando aqui na frente desse centro e de repente, quando eu me dei conta, eu já estava aqui. Por quê? Porque fosse trazido aqui. E aí eles revelam a sua situação, a sua dificuldade. São esses amados irmãos que nos conduzem esse mundo espírita que estamos vivendo, a era do espírito, a era da evolução espiritual, apesar da gente se despontado muito no campo intelectual e esquecemos o lado moral. É um pássaro com a asa quebrada e ficamos andando em círculo. Quando nós atingir o nível equilibrado, espiritual e moral, nós vamos alçar voo muito mais alto. Este é o caminho, meus irmãos. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Isso tudo está terminando porque nós vamos abrindo esses conhecimentos. Teria muito mais
a passar para vocês, mas nós temos que obedecer. Aqui está. Isso. As 3 revelações, os grandes reveladores, os missionários de Deus. Moisés, a primeira revelação. O Cristo, a segunda revelação. Kardec, a terceira revelação. Então está em nossas mãos, meus irmãos, essa luz imensa, que possamos fazer bom uso, porque Deus não abandona e jamais abandonará a cada um de nós. Deus é amor, é justiça, é bondade. Ele está sempre nos dando oportunidade para caminhar na sua direção. Agradeço o carinho, a atenção, as vibrações que vieram ao meu encontro. E rogo a Deus, a Jesus, esses abençoados irmãos que aqui estão, os nossos irmãos que estão do meu lado, toda a pleia de espíritos amigos dessa casa, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Muita paz.